Olá, amigos. Estamos aqui para o nosso encontro habitual. E hoje eu quero apresentar os companheiros que estão conosco de vez em quando. A gente muda o panorama. Mas agora, aqui nós temos Dona Benedita Fernandes, que eu acredito que todos conheçam. Dona Benedita foi uma criatura extraordinária. Uma mulher muito simples, quase analfabeta, trabalhou de lavadeira e construiu na cidade de Araçatuba, no interior de São Paulo, duas instituições notáveis. Uma para criança, e chegou a ter quase 300 crianças sob a sua guarida, sob os seus cuidados. E também abriu uma outra instituição onde ela albergava os loucos, obsidiados, eram guardados ali também no sanatório Benedita Fernandes, que até hoje funciona lá em Araçatuba. Dona Benedita era uma criatura singular. Ela surgiu lá no interior de São Paulo e completamente fora do ar, e considerada uma louca, andando pela rua, pegando comida na lata do lixo, até que um senhor espírita tomou-a a seus cuidados. E ela, então, sendo conduzida a um tratamento espiritual, ela foi se recompondo, foi se refazendo, naturalmente com muita dificuldade, com muitos problemas, ela conseguiu se reajustar. E os espíritos disseram a ela, né, o que ela preferia, se ela preferia servir Jesus ou se ela preferia continuar naquela vida que ela tinha. Ela, naturalmente, escolheu servir Jesus, mas não era uma coisa simples, porque não tinha nada, não tinha absolutamente nada, nem se lembrava da sua família, de onde ela era. Isso ela veio ficar sabendo bem mais tarde. Então ela começou a trabalhar como lavadeira, buscava as roupas nas casas e lavava e devolvia aquelas roupas. E um dia, a casinha dela ficava bem na periferia da cidade, quase no mato já. Ela estava voltando para casa quando ela sentiu um cheiro muito desagradável no matagal que tinha assim do lado. Ela foi, entrou no mato para ver o que era e encontrou um mendigo muito conhecido na cidade. Ele havia desencarnado e estava ali já em decomposição. Ela ficou olhando aquele homem abandonado ali no meio do mato e disse para ela mesma: enquanto eu viver nesta cidade, isto nunca mais vai acontecer. E então ela começa um trabalho extraordinário que eu já tive a oportunidade de contar até quando o senhor Ricieri começou a auxiliá-la. Mas Dona Benedita tinha uma capacidade mediúnica extraordinária. Ela dava passes e frequentava o centro espírita, e quando retornava para o lar de crianças, ela dava passe em todas as crianças, antes de ir descansar, antes de ir dormir. E ela marcou a vida na cidade de Araçatuba. E hoje, no mundo espiritual, o Divaldo teve a oportunidade de nos dizer que ela é responsável pelo trabalho de desobsessão no noroeste do estado de São Paulo. É um âmbito muito grande onde ela labora, trabalhando na desobsessão, nas tarefas realizadas pelas casas espíritas e no atendimento aos espíritos que chegam no mundo espiritual atormentados, infelizes. E ela marcou o coração de todo aquele povo daquela região. Ela costumava pegar as crianças, porque sustentar 300 crianças não era brincadeira.
Então ela arrumava as crianças, enfeitava tudo e ela saía caminhando com algumas crianças, não eram todas, algumas, ela visitava as fazendas, caminhando a pé. E lá ela apresentava as suas crianças que cantavam e declamavam, se apresentavam, e depois ela recebia ajuda daqueles fazendeiros. E no sanatório ela era imprescindível. Quando um doente entrava em surto e começava a ficar muito agressivo, ela chegava e pedia que abrisse a porta do quarto do doente, ela entrava e abria os braços, e o doente vinha e se aconchegava no seu peito, ela o abraçava e o doente se tranquilizava. Então, lá não havia injeções que sossegasse o leão, não. Eram os braços maternais de Dona Benedita Fernandes. E uma ocasião aconteceu uma coisa bem interessante, porque depois da desencarnação de Dona Benedita, a pessoa que ficou responsável pelas instituições fechou as portas, não permitindo mais que os espíritas tivessem acesso. E durante muitos anos, os espíritas não tiveram acesso às instituições. Acabou-se a instituição de criança e ficou apenas o sanatório. E bem depois da desencarnação da senhora que ficou tomando conta do sanatório, um amigo começou a abrir as portas do sanatório para os espíritas. Ele foi delegado, um amigo nosso, delegado na cidade, começou a frequentar lá o sanatório e abriu as portas para os espíritas. E quando eu estive lá em Araçatuba, eu tive a oportunidade de ser conduzida ao sanatório, que apesar de eu morar 10 anos em Araçatuba, não tive a oportunidade de conhecer, porque estava fechado para as pessoas. Mas, com a chegada desse companheiro, a abertura de um grupo de estudos espíritas dentro do sanatório, eu tive a oportunidade de ir até lá, conhecer a obra de Dona Benedita, que estava dividida. Uma parte, que é a parte que ela construiu, bem antiga, e a outra parte que era nova, que eles já tinham aumentado o sanatório para atender os doentes. Então tinha o lado masculino e o lado feminino. Nós chegamos e alguns médicos resolveram nos apresentar toda a instituição. E começamos a caminhar. Os enfermeiros iam como guardas em torno da gente, a gente ia passando. Eu vou admitir que eu estava um pouco preocupada, porque aquelas pessoas com umas expressões assim bem doentes, bem agressivas, eu estava um pouco preocupada, mas com as pessoas ali do lado, eu fui caminhando e uma senhora que apontaram como sendo das mais agressivas ali do sanatório, ela foi abrindo caminho entre as pessoas que estavam caminhando, ela foi abrindo caminho e parou do meu lado. Eu fiquei um tanto preocupada, porque ela foi caminhando junto de mim, de vez em quando até encostando mesmo, e ela me olhava, ela bem mais alta do que eu, ela abaixava e olhava o meu rosto, e foi caminhando comigo, e eu pensando, oh meu Deus, Dona Benedita, por favor, toma conta aqui dessa senhora que está aqui do meu lado e tal. Até quando chegamos na porta que dividia o lado feminino do lado masculino. Então nós fomos atravessar a porta. Quando eu ia passando, ela segurou o meu braço e ela disse para mim, volta aqui outras vezes, porque assim a Dona Benedita vem também e visita a casa toda. Foi uma emoção muito grande. Aquela senhora percebeu a presença de Dona Benedita ali naquela visita que estávamos fazendo ao sanatório
espírita Benedita Fernandes. Hoje não é mais espírita, mas o nome dela continua. E uma coisa interessante, aquela senhora que era doente, né, louca, ela possuía a capacidade de visualizar o mundo espiritual. Então ela viu a Dona Benedita Fernandes. Esta é a nossa querida amiga. E aqui do lado, algumas pessoas têm me perguntado quem é esse senhor. Este senhor é Leopoldo Machado, professor Leopoldo Machado. Era aqui de Nova Iguaçu. Tem a escola onde ele lecionava, que ele dirigia, em Nova Iguaçu. Leopoldo Machado foi um grande incentivador do movimento juvenil no Brasil. Ele acompanhava as concentrações de jovens, participava ativamente das atividades juvenis e escreveu um hino muito bonito, que era o hino da juventude. Na minha época de jovem, nós cantávamos sempre recordando esta criatura que participou de uma forma extraordinária dos nossos movimentos, do esforço que fazíamos para conhecer, para estudar o Espiritismo. E, particularmente, ele era um grande amigo de Dona Benedita Fernandes. Toda vez que ele estava na região de Araçatuba, ele ficava hospedado lá na instituição de Dona Benedita e os dois tinham um assunto que não acabava mais. Da última vez que Leopoldo Machado foi visitar Dona Benedita, a instituição ficava num local que tinha uma serraria e tinha várias toras. E ele tinha que ir para a estação, porque o trem passaria às 5 horas da manhã. Então, ele disse a ela que ele tinha que viajar às 5 horas da manhã. Mas os dois saíram caminhando e mais ou menos 11 horas, quase meia-noite, e sentaram ali nas toras da serraria e começaram a conversar. Conversa vai, conversa vem, as horas foram passando e de vez em quando ele olhava o relógio e falava assim: eu vou viajar às 5 horas, mas continuava a conversa. Os dois tinham muita coisa para conversar. E depois das horas irem passando, quando ele olhou, falou assim: eu tenho que correr para a estação, porque o trem vai passar daqui a pouco. E os dois se abraçaram, ele foi embora, e foi a última vez que os dois se encontraram, porque logo depois do acontecido, a Dona Benedita retornou ao mundo espiritual. Hoje, ele é responsável por toda aquela região do noroeste do estado de São Paulo, no mundo espiritual. E eu fico, às vezes, pensando com os meus botões que, como ela tem dito a outras pessoas, disse ao Divaldo, disse ao Julinho, que eu seria uma das suas filhas, e eu fico na expectativa de que ela me espere assim que eu parta para o mundo espiritual. Como eu sei que uma amiga de Buritama, Maria do Carmo, uma espírita também extraordinária, eu fiquei sabendo através do Divaldo que quando ela desencarnou, ela foi recebida por Dona Benedita e era uma pessoa muito dinâmica. Ela tinha um problema de coluna que era seríssimo. E uma ocasião ela foi atendida pelo Arigó. E o espírito, através do médium José Arigó, disse a ela, falou assim: você prefere ficar andando ou prefere ir para uma cadeira de roda? Porque a sua coluna indica que o seu futuro será a cadeira de rodas. Ela falou: e o que eu tenho que fazer para continuar caminhando? Ele disse: dê passes. Dê passes sempre. Alguém te procura, dê passe. Vai na casa espírita, dê passes. Enquanto você der passes, a sua coluna vai ser preservada. E Maria viveu um bocado de tempo, teve 2 filhos e
a sua coluna realmente foi preservada. Ela desencarnou depois de um trabalho lindo que ela fazia na fazenda do marido, um trabalho com as esposas dos trabalhadores da fazenda. Ela, voltando para casa, ela se sentou e disse ao marido, pediu um cafezinho e desencarnou ali assim. As pessoas costumavam dizer, desencarnou como um passarinho. Eu não sei exatamente como o passarinho desencarna, mas deve ser uma coisa tranquila. E Maria foi. Ficamos sabendo, através do Divaldo era um porta-voz extraordinário do mundo espiritual. Tanta coisa ele colocou no nosso coração. Ficamos sabendo que a Maria adormeceu e foi levada por Dona Benedita no mundo espiritual. E ela estava deitada, tinha uma semana que ela tinha desencarnado e estava adormecida, e quando despertou, e ela perguntou onde ela estava. Aí disseram a ela que ela já tinha desencarnado e que estava no mundo espiritual. E Dona Benedita viria visitá-la logo. E ela falou assim, e o que eu estou fazendo na cama? Aí disseram, você está se recuperando. Ela falou assim, não, um servidor de Jesus fica na cama nunca. Eu vou sair para o trabalho. Levantou-se para se juntar a Dona Benedita na realização das tarefas no mundo espiritual. O Espiritismo é assim. Ele nos dá uma visão diferenciada da vida. Nós pensamos em quantas pessoas no mundo inteiro pensam em descanso eterno. A morte é o descanso eterno. Não. A morte, que não existe, existe o abandono do espírito à carcaça orgânica, é a libertação do espírito que está enclausurado no corpo. E chegando no plano espiritual, dependendo naturalmente da vida que tenha levado aqui na Terra, ele terá muita coisa para realizar no plano espiritual. Assim, os nossos amigos Dona Benedita e Leopoldo Machado, dois espíritos voltados para o bem e voltados para o despertar de nós outros que ainda continuamos enclausurados no corpo. Até mais!